convidá-lo a abrir a palavra de Deus no Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 2, sequência do texto que nós vamos expor nessa manhã e que estamos trabalhando na exposição deste Evangelho, o Evangelho segundo Lucas. Nós faremos a leitura dos versos 21 até o verso de número 40. Diz assim: completados os 8 dias para ser circuncidado o menino, deram-lhe o nome de Jesus, como lhe chamara o anjo antes de ser concebido. Passados os dias da purificação dele, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito ao Senhor será consagrado, e para oferecer um sacrifício segundo o que está escrito na referida lei, um par de rolas ou 2 pombinhos. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele, e revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, podes despedir-me em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, a luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E estavam o pai e a mãe do menino admirados do que ele dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para o levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Também uma espada traspassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos desde que se casara, e que era viúva de 84 anos. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e orações. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Cumpridas todas as ordenanças, segundo a lei do Senhor, voltaram para a Galiléia, para a sua cidade de Nazaré. Crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria e graça, e a graça de Deus estava sobre ele. Senhor nosso Deus, mais uma vez nós nos colocamos diante da tua presença e agora clamamos, Deus, para que o Senhor nos instrua e que o Senhor fale ao nosso coração por meio da palavra de Jesus Cristo, da palavra que lemos, e que o Senhor aplique ao nosso coração aquilo que o Senhor quer fazer conosco nesta manhã. Que as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, meu Senhor, minha rocha, meu Redentor, amado da minha alma, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos diante de uma realidade que cada dia mais as pessoas procuram negar aquilo que a Escritura nos diz. Essa semana mesmo vi, e agora é muito notável, né, que nós estamos migrando a maneira que somos informados, ou até mesmo o nosso entretenimento, porque o que nós percebemos? Nós agora vemos aí muitos vídeos e muitos podcasts e pessoas falando. E essa semana eu vi um vídeo de uns rapazes aí que fazem podcast dizendo que a história da Bíblia é uma história como se fosse a história do Chapeuzinho Vermelho. Um conto de fadas.
que não existe, que não é real, que não é verdadeira. E se a Bíblia não é verdadeira, Jesus Cristo não pode nos salvar. O que cremos é vão, não é real. Entretanto, as pessoas, elas tentam, com as suas vãs filosofias, justificar os seus pensamentos. Mas quando nós vamos para a Escritura e começamos a ler a Escritura, quando nós começamos a olhar para aquilo que Deus fez durante toda a história da redenção, e quando nós olhamos para um mundo criado, para a relação que nós temos com esse mundo, nós percebemos de fato que o ser humano, ele deseja, ele clama, ele grita por redenção. Nós temos um desejo por redenção. Nós temos um desejo por salvação. Haja vista os dilemas que cada um enfrenta. Se você for buscar estudos, quantas pessoas, milhares de pessoas angustiadas, sofrendo com seus dilemas existenciais, buscando propósito, buscando significado, buscando sentido para a sua existência. E essas pessoas buscam em muitos lugares, e o vazio continua. Mas quando nós olhamos para a Escritura, quando nós olhamos para a palavra revelada a nós, e uma palavra escrita por mais de 40 autores, durante um longo período da história, e nós vemos, como diz um autor que escreve comentários sobre o Antigo Testamento, que nós temos aqui como se fosse um cordão dourado, onde essa história ela é toda entrelaçada e amarrada, porque é a grande história da redenção, desde a criação até a consumação. E quando nós olhamos para a Escritura e olhamos para a realidade do nosso mundo e vemos aquilo que o Senhor mostra para nós, nós vemos que não há de fato salvação em nenhum outro senão em Jesus Cristo, senão no nosso Senhor e Redentor. Isso fica muito evidente, que Jesus Cristo de fato é, como nós lemos na nossa liturgia, o caminho, a verdade e a vida. Que Ele veio para dar resposta significativa a essa busca intensa do nosso coração, a esse clamor por redenção, e Ele nos redime. Então, nessa manhã, eu quero olhar para esse texto com você e compreender quem é salvo por Jesus. Quem é salvo por Jesus? O texto que nós lemos nos informa que José e Maria, eles vão ao templo para cumprir a lei. E nessa passagem nós vemos o cumprimento de alguns rituais que são descritos no Antigo Testamento, como a circuncisão. Todo menino judeu era circuncidado ao 8º dia, depois de ter nascido. Nós vemos também a consagração do filho primogênito. De acordo com a lei, Êxodo capítulo 3, verso 2, todo primeiro filho, varão, homem, era consagrado ao Senhor. Nós vemos também a purificação depois do nascimento. Quando uma mulher dava à luz a um filho, era considerada impura e tinha que levar ao templo como oferta um cordeiro ou um pombinho, como uma oferta para a purificação. E de acordo com Levítico capítulo 12, versículo 8, se alguém não tivesse condições de oferecer um cordeiro, podia levar uma pomba, como até o texto nos diz aqui, 2 pombinhos, um par de rolas ou 2 pombinhos, diz lá no verso de número 24. Só que essa era uma oferta daqueles que eram pobres. E foi a oferta trazida por José e Maria. E no templo em Jerusalém, quando eles chegam lá, eles encontram um homem chamado Simeão. E a Bíblia destaca que este homem era justo e piedoso. E Deus havia falado com esse homem.
de maneira muito especial. E o que Deus tinha falado com ele? Que ele não iria ser levado por Deus, que ele não morreria, até que ele visse o Salvador. E Lucas nos informa que ele estava no templo, e ele vê o seu Salvador. Mas também tinha ali uma mulher chamada Ana, viúva, que estava ali buscando a Deus e adorando, e diz o texto no verso 37 que ela não deixava o templo, mas adorava noite e dia, com jejuns e orações. E quando Ana se encontra com José, com Maria e com o menino Jesus, ela começa a dar graças a Deus. E diz o texto que ela falava para todas as pessoas a respeito da redenção. E após então se cumprirem todas as ordenanças da lei, José e Maria voltam para Galiléia, para a cidade de Nazaré, e aí nós observamos, e ao observarmos, olharmos para a vida de José, de Maria, de Simeão, de Ana, nós percebemos e vemos claramente que essas pessoas eram pessoas que criam, que acreditavam na promessa do Redentor. Na promessa que o Senhor enviaria o Redentor para redimir e restaurar o seu povo e dar vida e vida abundante. E essas pessoas tiveram o grande privilégio de ver a promessa realizada, de serem salvas por crerem nesta promessa, Cristo Jesus. E tendo esse contexto em mente, eu gostaria então de olhar para esse texto e perceber aqui algumas questões importantes sobre quem é salvo por Jesus. Agora, como nós podemos saber quem é salvo por Jesus, meus queridos? Como identificar, de fato, se eu tive um encontro transformador ou regenerador com Jesus? Esse texto nos mostra alguns indicativos e evidências de uma pessoa que realmente foi salva por Jesus. Uma pessoa que é salva por Jesus, em primeiro lugar, é aquele que tem um encontro com o Senhor Jesus. É aquele que se encontra com o Salvador. O nome de Jesus significa Salvador. Simeão viu o seu Salvador. E como nós lemos em Atos capítulo 4, versículo 12, a palavra de Deus diz que não existe salvação em nenhum outro nome. Então, José, Maria, Simeão, Ana e todos os que viveram no passado, no Antigo Testamento, antes da morte de Jesus Cristo, foram salvos pela fé em Jesus, na promessa de que Jesus viria a este mundo e eles esperavam pelo Salvador, pelo cumprimento da promessa. Nós hoje sabemos que Jesus de fato veio a este mundo, se encarnou, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, esteve entre nós, foi à cruz do Calvário, morreu pelo meu pecado, morreu pelo seu pecado, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia. Então está muito evidente, claro, que Jesus Cristo é o nosso Salvador. E a Bíblia deixa isso muito claro, apesar das pessoas que viram as costas para Deus, tentarem buscar justificativas para achar explicação para a sua existência. Mas são pegas nas suas tensões e inconsistências. Porque falam de coisas que não sabem. Agora, quando nós olhamos para a revelação, para a grande história da redenção, nós temos a convicção de que Cristo é o Senhor. E nós cremos, queridos, não em algo que nós esperamos, mas nós cremos numa promessa que foi realizada. Jesus veio a esse mundo e nos salvou. Então nós temos a convicção de que Ele é o nosso Salvador. E quando você tem essa convicção, quando você tem essa certeza no seu coração de que Jesus Cristo transformou a sua vida, que Jesus Cristo é o Redentor, esta é a primeira evidência para sermos salvos. É ter a certeza, a convicção de que Jesus é aquele que transforma a sua vida.
de que Jesus é aquele que dá significado, sentido, é aquele que lhe dá propósito, mesmo em meio às nossas dificuldades, lutas e tensões do nosso coração. Porque você vai passar por isso. Quando nós temos um encontro pessoal com Cristo, quando nós compreendemos o tamanho da nossa dívida, o tamanho da nossa ofensa, o tamanho do nosso pecado, nós compreendemos o grande amor de Deus. E nós compreendemos através desse encontro pessoal com Jesus, de que nada que eu faça pode salvar a mim mesmo. Então, não é porque, quem sabe, você fez uma boa oferta para ajudar as pessoas do Rio Grande do Sul. Não é porque você separou muitas coisas lá na sua casa e trouxe aqui para nós levarmos para lá, para ajudar essas pessoas. Não é porque você faz boas ações. Não é porque você é uma pessoa legal. E às vezes, as pessoas vão dizer assim, nossa, aquele rapaz é um bom menino. E é interessante porque lá na frente no Evangelho nós vemos o Senhor indagando um rapaz que chega assim para Jesus e diz assim, bom mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? E Jesus vira para ele e diz assim, por que você me chama bom? Sabe os mandamentos? E é interessante que quando Jesus vai falar com este rapaz, ele não trata dos primeiros 4 mandamentos, ele trata dos últimos 6 mandamentos que estão relacionados ao próximo, às pessoas. Você honra seu pai e sua mãe, você ajuda o próximo, você faz aquilo que é exigido de você. Ele fala, tudo isso eu tenho observado desde a minha infância. Aí Jesus vira para ele e fala assim, só falta uma coisa para você. E era um menino, um rapaz bom, que talvez você, minha irmã, que tem uma filha, pensasse assim, esse daí é um bom partido para o meu filho, para minha filha. Esse daí é o menino que eu gostaria que casasse com a minha filha, porque, olha só, ele obedece os mandamentos desde a infância. Menino crente, menino consagrado, e mais, era rico, tinha muitas posses. Aí Jesus vira para ele e diz assim, faz uma coisa, só faltou uma coisa para você, vai lá e vende tudo e dá aos pobres. E diz a Bíblia que o menino sai triste. Por quê? Porque a riqueza dominava o seu coração. Porque ele tinha criado um Deus para ele próprio. Queridos, quando nós temos um encontro pessoal com Jesus, o Senhor Jesus, ele se torna a coisa mais importante da nossa existência. Por quê? Porque nós sabemos o que ele fez por nós. E aí ele nos transforma, não porque nós somos bons e merecedores. Porque se você parar um pouquinho e pensar sobre você, você vai perceber que você não é tão bonzinho assim quanto você acha que é. Você vai perceber as inconsistências, os desejos duvidosos e ambíguos. Você vai perceber só um pouquinho do egoísmo que você tem no coração. E aí você diz assim, essa semana eu estava até falando aqui com as senhoras que fazem aqui o artesanato no Reviver, e eu estava falando assim, vamos imaginar que você seja uma pessoa muito, mas muito boa. E aí assim, aí todo mundo diz, ninguém é perfeito, né, pastor? Então vamos imaginar que você sendo muito bom, você tem apenas 3 pecados por dia. Só 3. No final do mês, 30 dias, você teria 90 pecados. No final do ano, 12 meses, 1.080. Vamos arredondar para 1.000, para livrar um pouco a nossa barra. Quantos anos você tem, querido? 25? 25 mil pecados na sua conta. 30? 30 mil pecados na sua conta. Isso nós estamos considerando que você é uma pessoa boa, que você só peca 3 vezes por dia.
eu teria 46 mil pecados na minha conta. Você é mais velho, irmão? Tem 70, 80 anos? A dívida está grande, né? Agora, pergunta, não precisa responder. São só 3 pecados por dia? Os meus eu tenho certeza que não. Aí você fala assim, as crianças que estão aqui são puras, inocentes, só que não. Né? 5 anos, já tem, se for só 3, quantos pecados? 5.000 já. Mas é tão bonzinho. Mas o meu pecadorzinho pequenininho está com 6 meses. Já está com 500 pecados. 1 ano, já completou 1.000. Se fossem só 3. Mas você percebe, querido, que nós de fato não somos bons. E Jesus, ele não vem me salvar pela minha bondade. Ele não vem me salvar porque fala assim, esse cara aqui é legal, eu vou levar ele para... Eu vou escolher ele para o meu time. Sabe quando vai jogar bola? Que aí chega lá, eu jogo bola toda segunda-feira com os colegas, né? E aí chega lá, eu no caso não sou escolhido, porque só tem 2 goleiros, então vai um para um lado, um para o outro, então eu nunca sou escolhido, eu sempre estou lá no gol, né? Agora, sabe aquela coisa que você fala assim, eu sou sempre o último a ser escolhido. Ah, mas você foi escolhido. E aí ele chega assim, não, para o meu time eu vou escolher esse daqui, porque esse aqui joga bem. Vou colocar ele no meu time aqui. Deus não te escolhe porque você é bom. Deus te escolhe por graça e misericórdia. E sabe o que ele faz? Ele envia Jesus para transformar a sua vida. Para que agora, você tendo um encontro com Ele, você ande em novidade de vida. E a pergunta que eu faço a você, criança que está aqui, que está aprendendo de Jesus, você já teve um encontro com Jesus? Jesus transformou o seu coração? Você, jovem, adolescente, você já teve um encontro com Jesus? Você, meu irmão, que frequenta essa igreja, quem sabe há anos, você de fato teve um encontro transformador, real, com Jesus Cristo? Você tem certeza da sua salvação? Se você morrer hoje, agora, o que vai acontecer com você? Ih, pastor, aí fica difícil de saber, hein? Complicado, né? Como é que a gente vai saber? Não dá para ter certeza, né? Será que não dá para ter certeza, querido? A primeira evidência de alguém que é salvo por Jesus é ter um encontro pessoal com Jesus. A segunda evidência daquele que é salvo por Jesus é aquele que é obediente às leis de Deus. José e Maria, como judeus, estavam sujeitos às leis dos judeus, portanto foram fiéis ao cumprirem estas leis. É interessante que, quando nós olhamos para a vida de José e Maria, e eu me lembro especificamente de um sermão pregado pelo meu querido e amado reverendo Jorge Alberto Canelhas, e ele trouxe um elemento, quando ele pregou sobre a saída de José e Maria para o recenseamento. Ela tinha fins militares e fiscais, como até eu disse na semana passada. E aí, quando eles vão lá a Belém. Mas é interessante que Maria não precisava ter ido com José para o recenseamento. O marido era que deveria ir. Mas mesmo assim, ela vai a Belém com seu esposo e a promessa se cumpre. Então, em Cristo, agora, e talvez você lendo a Escritura, quando você ler a Bíblia, você vai se deparar com todas aquelas leis cerimoniais que nós temos lá em Números, Levíticos. Eu estou lendo, agora estou lendo
Pentateuco, agora já estou lá em Números, mas esses dias estava lendo Levíticos e aquele tanto de lei, vem lei disso, não pode isso, não pode aquilo, o sacerdote tem que ser assim e desse jeito, e tem que oferecer assim, tem que ser desse jeito, e todas aquelas normativas. O que nós chamamos de leis cerimoniais. E no Antigo Testamento nós temos 3 tipos de lei. A lei civil, que era para o Estado de Israel, a lei cerimonial, que era todo o rito que deveria ser cumprido, e a lei moral. Dessas 3, lei civil não se aplica a nós, mas os princípios dela sim se aplicam. A lei cerimonial, toda a lei cerimonial foi completamente cumprida em Cristo Jesus. E a lei moral, essa sim, esses princípios, esses valores, continuam sendo aplicados para nós. E então, eu e você não estamos mais sujeitos às leis cerimoniais. Eu não preciso fazer uma viagem para Jerusalém para apresentar os meus filhos diante de Deus, num templo que até não existe mais. No entanto, nós temos os mandamentos de Jesus. Nós temos a vontade do Senhor revelada na Escritura. E aquele que é transformado por Jesus, agora, sabe o que ele quer fazer? Ele quer obedecer a Jesus. Ele quer obedecer aquilo que Deus fala. Ele não quer mais viver segundo ele vivia por si mesmo, mas agora ele vive pela graça de Deus, querendo fazer a vontade do Senhor. Então, aquele que guarda os mandamentos de Jesus e que busca Jesus, o próprio Jesus diz que é aquele que o ama. O Senhor Jesus afirma que aquele que o ama guarda os seus mandamentos. Ah, pastor, mas nós não conseguimos cumprir a lei. De fato, porque ele cumpriu. Mas o meu desejo agora não é mais viver como eu vivia anteriormente, mas sim viver para a glória de Deus, fazendo tudo aquilo que ele deseja que eu faça. Então, se você agora teve um encontro pessoal com Jesus e você começa a falar assim, as coisas mudaram na minha vida. Eu não me comporto mais como eu me comportava anteriormente. Por quê? Porque Jesus mudou você. Se você ainda luta com alguns pecados, o Senhor Jesus vai trabalhar no seu coração para você ter a possibilidade de vencer essas lutas. Porque a Bíblia diz que tudo que é necessário para você ter uma vida com Jesus, Ele dá a nós. Para ter uma vida piedosa, uma vida íntima de relacionamento com Ele. E aqui nós vemos então José e Maria levando seu filho para o templo para ser circuncidado. Eles cumprem o mandamento do Senhor. Nós temos um sacramento que, como pais, nós devemos cumprir, aqueles que são pais. Quer fazer o quê? É trazer os nossos filhos para o batismo infantil. E a circuncisão, agora, na nova aliança, ela é evidenciada através do batismo. E por isso que nós trazemos os nossos filhos. E nós trazemos os nossos filhos para o batismo dizendo assim, olha, eu vou batizá-lo aqui, pastor. Vou jogar água na cabeça dele e aí ele vai ser salvo. Não. Não é assim. O rito em si não é o mais importante. O que é importante? É a aliança que nós realizamos. É a aliança que nós realizamos dizendo assim, Deus, eu estou trazendo o meu filho para ser incluído na família da aliança. E essa aliança que eu faço com o meu Deus é para dizer assim, Senhor, eu neste momento desejo que o meu filho viva a fé que eu tenho com o Senhor. E eu quero com todo o meu esforço, com todo o meu desejo, transmitir essa fé aos meus filhos. Então, talvez isso para nós não seja muito difícil de realizar. Só pensar no rito. Pastor, meu filho nasceu, quero batizá-lo. Aí você traz aqui, a gente faz uma cerimônia, faz algumas perguntas, e aí você tem o seu filho batizado. Talvez você pensar nisso. Agora, quando você pensa no que implica o batismo, que é o quê? É você dizer a Deus e à igreja que você vai transmitir a fé que você tem com Jesus para os seus filhos. Então, Deuteronômio diz, essas palavras primeiramente estarão no teu coração e você as inculcarás
nos teus filhos. Primeira coisa, querido, se eu não tiver um encontro com Jesus, como que eu vou transmitir essa fé para os meus filhos? Então, eu tenho trazido os meus filhos aqui, você traz os seus filhos aqui para quê? Para que eles creiam em Cristo Jesus. Só que aí, queridos, nós estaremos diante de uma situação muito importante, que é cada dia da nossa vida, ao levantar, ao caminhar, ao sentar, ao dormir, sermos intencionais na educação dos nossos filhos, para que eles conheçam a Jesus. E querido, você pode obedecer ao Senhor trazendo os seus filhos para o batismo, por exemplo, mas você não pode fazer uma coisa, e nem eu, e só Deus pode, que é transformar o coração deles. E aí qual é o nosso desejo? Que quando eles cheguem numa idade, que eles compreendam isso e que eles tenham esse encontro com Jesus, que eles confirmem aquilo que nós fizemos no batismo infantil, que é confirmar a fé dos pais, que agora não é mais dos pais, agora será a fé dele. Então, eu oro constantemente para que os meus filhos tenham essa atitude. Mas para isso, eu preciso orar com eles, orar por eles, ensiná-los a ler a Escritura, a conduzi-los ao Evangelho e trazê-los para a igreja. A minha pergunta bem clara e direta a você, meu querido irmão, pai de crianças, de adolescentes, você que é pai e mãe, você tem sido obediente à palavra de Deus? Você tem cumprido aquilo que a palavra de Deus fala em trazer os seus filhos para serem ensinados, para que eles amem a Deus? Eu digo para os meus filhos, eu falo assim, filho, eu quero dizer uma coisa para vocês, não esqueça de uma coisa, ame a Deus com tudo que você é e com tudo que você tem. Essa é a coisa mais importante da sua vida. E queridos, uma coisa importante, e isso também aprendi com meu querido e amado mestre reverendo Jorge Alberto Canelis, que dizia assim, quando vinha a pessoa para o batismo, ele dizia assim, você vai ser a primeira Bíblia que o seu filho vai ler. Você vai ser a primeira Bíblia que o seu filho vai ler. Ele vai olhar para mim, ele vai olhar para minha esposa, ele vai olhar para o pai, ele vai olhar para a mamãe, e vai perceber se aquilo que eles creem de fato é verdade e real. Nós temos que ensinar os nossos filhos os princípios da palavra e viver como exemplo para eles. Nós temos que buscar, queridos, essa vida na presença do Senhor. Então, aquele que é salvo por Jesus, ama a Jesus e vai buscar guardar os seus mandamentos. Mas em terceiro lugar, aquele que vive na presença de Jesus, que é salvo por Jesus, é aquele que vive uma vida cheia do Espírito Santo. Esse é um fator fundamental na vida de uma pessoa que é salva por Jesus, a ação do Espírito Santo de Deus. Uma pessoa que teve um encontro com Jesus, ela é guiada, ela é dirigida, não pelos seus anseios e desejos, mas pela ação do Espírito Santo por meio da graça de Deus. Não dá mais para viver como vivia antes. Não dá mais para viver na prática do pecado contínua, mantendo o pecado na nossa vida. Não dá mais para manter o que a Bíblia chama de vida de iniquidade. E iniquidade é a manutenção do pecado. E é assim que a Bíblia relata sobre esse homem que estava ali no templo chamado Simeão. Um homem justo e piedoso. Um crente cheio do Espírito Santo. E aí eu pergunto a você, querido, se fosse você que estivesse ali esperando, será que Deus poderia falar assim, Wagner, homem justo e piedoso. Leffler, homem justo e piedoso. Tati, mulher justa e piedosa. Ciro, homem justo e piedoso. Márcio, homem justo e piedoso. Valquíria, mulher justa e piedosa. É assim que Deus ia falar de mim e de você? É assim que Deus ia falar? Que nós seríamos homens e mulheres cheios do Espírito Santo? Como tem sido o seu testemunho? Como crente,
As pessoas sabem que você é uma pessoa transformada e que teve um encontro com Jesus e que ama Jesus. Isso fica evidente no seu comportamento, nas suas ações, nas suas atitudes. E não é só para mostrar para as pessoas, queridos, porque veja, o nosso comportamento, na verdade, ele é fruto daquilo que nos domina, aquilo que está no nosso coração. Porque se não for assim, se for só, como dizem por aí, para inglês ver, mais cedo ou mais tarde vai ficar evidente. Você busca uma vida guiada e dirigida pelo Espírito Santo? Agora, em quarto lugar, aquele que é salvo por Jesus, querido, ele vai ter uma segurança que muitas pessoas não têm. Porque ele entende o que Deus fez. Aquele que é salvo por Jesus é aquele que não tem medo da morte. Verso 29 e 30 diz assim: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Senhor, eu posso morrer agora. Eu posso ser levado para o céu, porque eu já vi meu Salvador. Querido, quando nós temos Jesus como nosso Salvador, nós não precisamos ter medo da morte. Nós temos a convicção do que irá acontecer conosco. A palavra revelada nos mostra que a nossa vida não se limita às coisas que nós vemos e enxergamos aqui e agora. Se fosse só isso, nós seríamos as pessoas mais frustradas da face da terra. Eu me lembro que alguns anos atrás eu estava fazendo um curso de inglês para tentar aprender a falar essa língua abençoada. E toda semana, toda aula eu tinha que fazer uma composition. Uma redação. E um dia deram o seguinte tema: se você tivesse apenas um mês de vida, o que você faria? Se você tivesse apenas um mês de vida, o que você faria? Se você tivesse que escrever uma redação agora, sabendo que a morte é certa e que ela virá, ela vai vir. Mas eu entendo que a nossa maneira de encarar isso é totalmente diferente, querido, das pessoas que não têm Jesus Cristo no coração. Quando você tem Jesus no coração, você tem a certeza de que nós estaremos com Ele por toda a eternidade. E a pergunta é: essa realidade influencia a sua vida agora? Nós temos uma filosofia de vida, queridos, que deve estar muito clara e evidente para nós. O apóstolo Paulo evidencia isso lá em Filipenses, capítulo 1, verso 21. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Você encara a vida assim? Ou se você descobre uma enfermidade, você fica desesperado e sem chão, fala assim: meu Deus, agora eu vou morrer. A nossa postura de vida é assim: Senhor, eu vou me encontrar com o Senhor. Eu vou estar contigo, Deus. Eu sei que o pecado habita em nós e que nós somos angustiados, ansiosos, que nós temos medo. E o medo assola o nosso coração. Mas, querido, a palavra de Deus, ela nos dá essa convicção e essa certeza de que se você foi salvo por Jesus, você não precisa ficar com medo da morte. Você não precisa ficar com medo de doença. Você não precisa ficar com medo de calamidade. Você não precisa ficar com medo de nada, porque Deus, Ele dirige a história, e a história da nossa vida, e Ele nos leva para perto dEle. Então, para nós, enquanto nós vivemos, nós vamos glorificar a Jesus, nós vamos falar do amor de Jesus, nós vamos falar da redenção, nós vamos falar da bênção de viver com Ele, de como é maravilhoso viver essa vida com Cristo. E se Deus nos levar, amém, glória a Deus, porque nós vamos encontrar o Salvador e eu vou vê-lo com os meus olhos. Essa é a convicção daquele que crê em Cristo. Por isso que nós o adoramos, por isso que nós vivemos para Ele. E aqui, queridos, então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que testemunhar de Jesus. E as boas obras que fazemos não é para sermos salvos, é resposta a esse amor de Jesus.
Por isso nós vamos ajudar as pessoas. Por isso nós vamos falar do amor de Deus. Por isso nós vamos levar uma palavra que traga esperança, fé, significado, sentido, propósito para a vida das pessoas. Sabe uma coisa que nós temos perdido, meus irmãos? Nós temos perdido esse desejo que Simeão tinha. O desejo de encontrar o Salvador. Nós temos perdido o desejo do céu. Nós estamos tão acostumados com o nosso conforto, com as coisas que nós temos aqui, desse lado de cada eternidade, que você fala assim, Jesus, não volta não, viu? Volta não, que você vai acabar com a minha alegria. Poxa, agora que eu conquistei a minha casa própria? Agora que eu consegui a promoção no trabalho? Ah, tudo bem, levou anos para eu conseguir juntar o meu dinheirinho lá no banco, agora o senhor vai voltar? Aí não, aí o senhor está de brincadeira, né? Puxa vida, espera um pouquinho. Deixa eu desfrutar daquilo que o Senhor me deu. Percebe, queridos? A gente vai se acostumando. Agora eu casei. Jesus, agora que eu arrumei uma namorada? Agora não, né? Deixa eu casar primeiro, né? Percebe? Como nós somos? Nós somos casados com esse mundo, irmãos. Mas Deus, Ele quer... E eu não estou dizendo que essas coisas sejam ruins, queridos. Entenda, essas coisas são boas e são dádivas e são bênçãos de Deus. Você encontrar uma mulher de Deus para a sua vida, um homem de Deus para a sua vida, você ter um curso concluído na universidade, você conquistar a sua casa, para você estar com a sua família, construir um legado, essas coisas são preciosas. Isso tudo nós fazemos vivendo com Cristo. Isso é bom. Mas essas coisas não devem dominar o nosso coração. E não deve ser o centro da nossa adoração. O centro da nossa adoração é Jesus. Por que às vezes nós temos muito medo da morte? Porque nós estamos cheios de muita coisa, menos de Jesus e da sua palavra. Mas em quinto lugar, é salvo por Jesus. Aquele que é salvo por Jesus é aquele que é usado por Deus. Simeão abençoou a José e Maria, e ele profetizou sobre o futuro de Jesus e o seu duplo ministério de ruína e de levantamento. Simeão nos dá uma espécie de resumo da obra do destino daquele menino. Jesus será a razão pelo qual muitos cairão. E é estranho e duro entender isso, mas é verdade. Não é Deus quem julga o homem já julga a si mesmo. Aquele que não crê já está julgado e condenado. Se diante de Jesus o reconhecemos como nosso Salvador, nós estamos dentro do seu reino. E se permanecemos indiferentes, frios, estamos condenados. É o que a Bíblia diz. Em João capítulo 3. Não há neutralidade com respeito a Jesus. Ou nós estamos com Jesus, ou nós estamos contra Ele. Ou você se rende e se prostra em adoração, ou você vira as costas para Deus. O argumento desses que dizem que Jesus Cristo e que a história de Jesus é como a história do Chapeuzinho Vermelho, é claramente a evidência de alguém que virou as costas para Deus. Mas em sexto lugar, uma pessoa que é salva por Jesus é aquele que é integrado à igreja. Nós lemos em Hebreus 10, 25, que nós não devemos abandonar a nossa congregação, como é costume de alguns. Ana, essa mulher que o texto relata, amava o templo. E diz o texto que ela não cessava de adorar, passava os seus dias no templo e com o povo de Deus. O templo, naquele momento histórico, era o lugar de adoração e oração. Aquele que é salvo por Jesus, ele tem prazer de estar no lugar mais importante da sua vida, na sua agenda semanal. Sabe onde é? Adorando a Deus com os irmãos. No culto público. Junto com o Senhor, junto com a igreja de Cristo. Ana amava a comunhão e tinha prazer de adorar ao Senhor. A nossa vida espiritual, queridos, ela não é só medida por nossa presença na igreja, mas isso evidencia o amor que você tem a Deus. Porque é quando nós nos reunimos com os santos na fé para adorar ao Senhor, o culto público. Mas isso revela também o desejo de estarmos integrados ou não na adoração do Senhor. Hoje não vai dar para ir, né? Hoje eu vou ficar em casa descansando, a semana foi pesada. Querido, a coisa mais importante da sua semana é o culto ao Senhor.
Não negligencie isso. Como é que está a sua vida comunitária? Seu relacionamento com os irmãos? Mas, em último lugar, aquele que é salvo por Jesus é aquele que é perseverante na vida cristã. A Bíblia diz que Ana estava já avançada em dias, tinha 84 anos. Mas sabe o que me chama a atenção? Onde é que ela estava? No templo, adorando ao Senhor. E segundo o texto, ela não deixava o templo, mas adorava noite e dia, em jejuns e orações. Ana não desistiu. Ana não abandonou o evangelho. Aqui está uma mulher firme, dando graças a Deus pela chegada de Jesus. E mais, anunciando para as pessoas que a redenção chegou. Então, meu amado, Deus vai te usar independente da sua idade. Porque Ele quer que você seja cheio do Espírito Santo. Não importa a sua idade, Deus quer usá-lo para a sua glória. E Ele usou Ana e quer usar a mim e a você. Entretanto, para sermos usados por Deus, nós devemos estar disponíveis, sensíveis à voz do Senhor e à sua orientação. Para sermos perseverantes, queridos, nós temos que caminhar com o Senhor. Você é perseverante no relacionamento com Deus? Você é perseverante na oração? Você é perseverante em transmitir a boa nova àqueles que não conhecem a Jesus? Meu amado, que eu e você tenhamos a certeza e a convicção de que Jesus transformou a nossa vida. E que possamos a cada dia da nossa caminhada com o Senhor viver e testemunhar da presença dEle no nosso coração. Até que Ele venha para nos buscar. Que Deus nos abençoe, querido. E que Jesus Cristo transforme o seu coração. Se você não teve um encontro pessoal com Jesus, Ele está chamando você para viver com Ele. Ele está chamando você para ter uma vida diferente. Para ter uma vida abundante, como Ele diz. Talvez essa vida abundante não seja como alguns imaginam. Mas a vida abundante com Jesus é que, independente das circunstâncias, Ele está conosco, nos abençoando e nos dando segurança. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Amém.